Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurens, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não acompanha o nosso canal aqui no YouTube e as nossas redes sociais, não deixe de se inscrever para receber notificação todas as vezes que a gente publicar um conteúdo, um material novo. E se você quer acompanhar esse assunto relacionado a precatórios, ativos judiciais, antecipação de ações judiciais, que apesar de não ser um assunto novo, requer um cuidado diário para ficar atento a tudo aquilo que sai no noticiário e no dia a dia, deixa aqui também seus comentários, críticas, sugestões, serão sempre muito bem-vindos para que a gente continue aprimorando a produção de conteúdo do nosso canal. Bom, já faz um tempinho aqui que nós não nos falamos e hoje eu vim trazer atualizações para vocês. Essas últimas semanas nós temos nos deparado com várias notícias em diversos jornais e portais aí renomados, informando que para o ano de 2025 o governo deve esperar uma conta de aproximadamente 100 bilhões de reais para pagar a título de precatórios. Por que eu decidi trazer esse assunto para comentar com vocês? Bom, para vocês terem uma ideia, no ano de 2024 o montante era de aproximadamente 60 bilhões. Agora em 2025 pulamos para casa de 100 bilhões de reais. O que isso indica? Isso indica uma preocupação que o governo começou a desenvolver relacionado ao alto volume de precatórios. O número de precatórios tem crescido ano a ano. Quando nós tivemos a aprovação da PEC dos precatórios, essa foi uma tentativa, uma ferramenta, pessoal, que o governo tentou utilizar para conseguir reduzir o volume de precatórios que deveria se comprometer a pagar anualmente. Infelizmente, de acordo com as previsões do governo federal, essa ferramenta sozinha, além de ter causado uma repercussão muito negativa, porque gerou atraso no pagamento de precatórios de diversos credores, sozinha também não foi suficiente para evitar novas condenações. E é para esse olhar, para esse ponto agora que o governo tem focado, né? Para vocês terem uma ideia, ano que vem, né, nós fechamos o ano precatório agora dia 2 de abril de 2024, então os precatórios que não foram registrados, autuados e transmitidos até o dia 2 de abril desse ano, necessariamente vão entrar para o ano orçamentário de 2026. Então o governo já consegue ter uma ideia exata de qual o volume de precatórios que ele vai precisar pagar no ano que vem. E essa conta, na verdade, cresceu do ano passado para esse ano, pulou de 60 para 100 bilhões. Desses 100 bilhões, mais ou menos 70 são relacionados a precatório e 30 são relacionados a RPVs, que são requisições de pequeno valor, que também cresceu o número de condenação envolvendo o governo federal, entre outras entidades. Além disso, no ano que vem, um único precatório que foi expedido é do valor de 4,74 bilhões de reais, pessoal. Esse é um precatório envolvendo a Varig, que era a antiga aviação aérea rio-grandense, né? Não sei se todos sabem da história, mas foi uma companhia aérea fundada em meados da década de 20 e 30 aqui no Brasil, só que em 2005 ela veio a pedir recuperação judicial e desde então acumulou dívidas enormes, né? Dívidas gigantes, deixou de pagar funcionários, desligou e não quitou ali os direitos trabalhistas. Isso gerou um alto volume de condenações, discussões na justiça que levaram anos para que fossem resolvidas e redundaram num volume de condenação muito grande. Além disso, no ano que vem, 5 precatórios que foram expedidos têm valor de face acima de 1 bilhão de reais. Na verdade, esses 5 precatórios somados totalizam 15 bilhões dos 100 bilhões que o governo terá que pagar para diversos outros beneficiários. Então veja que houve a expedição também de volume de precatórios grande, mas também houve um peso grande aí de pelo menos 5 precatórios, cujo valor de face é quase que astronômico e foram expedidos e transmitidos para entrar no ano orçamentário de 2025. Além disso, do total de precatórios, segundo as notícias, mais ou menos 147 são relativos a demandas dos estados e municípios do antigo Fundef, que totalizam um valor de 10,1 bilhões de reais. Os precatórios desse fundo, pessoal, como nós já comentamos em outros vídeos, são relativos a decisões judiciais em que a União foi condenada a repassar valores que na época tinham deixado de ser repassados ao Fundeb, que era o programa que existia antes do Fundef, que passou a existir ali em 2007. O governo, a partir do fechamento dessas contas, se pronunciou também no sentido de que considera que existem elementos que precisam ser corrigidos. Então, a grande preocupação agora do governo federal é mapear e identificar quais ações que têm gerado um volume de condenação tão alto na
justiça. Uma análise, né, uma reflexão sobre esse ponto é que, se bem elaborado, né, se o governo for capaz de, através de jurimetria, né, e utilização de bases de dados, cruzar informações e entender onde a negativa de prestação jurisdicional, a negativa de concessão do direito à pessoa tem gerado um volume alto de precatórios, certamente nós temos a chance de ter os pedidos em face da justiça atendidos de maneira mais rápida. Esse, sinceramente, é o caminho que eu espero que o governo tome a partir da identificação desses problemas que têm gerado um volume de condenação tão alto. Então, nós vamos precisar aguardar para saber como que o governo vai se posicionar em relação a isso. De vez em quando saem notícias aí na mídia divulgando, né, a utilização de portais, informações conjugadas de precatório, um estudo que o governo tem feito, né, dentro da ideia de cruzar bases de dados, entender onde o Estado, a União, seus entes públicos têm sido mais condenados. Isso é bastante promissor, é muito prudente, né, que o governo seja capaz de identificar onde a conta está ficando cara, justamente porque ele pode corrigir na raiz esse problema. A nossa expectativa é que esse problema seja corrigido de maneira justa e não tirando o direito do beneficiário, da pessoa que hoje recebe um precatório, que na verdade teve um direito indevidamente cumprido, precisou recorrer à justiça, não conseguiu resolver amigavelmente ou extrajudicialmente com esses entes públicos, né? Então essa é a nossa expectativa, que não seja tolhido o direito e que sim o governo seja capaz de identificar os motivos, né, desse aumento no volume de condenações, mas que isso não redunde numa fragilização do direito das pessoas que vão lá e entram com ação, né, que procuram um advogado para defender os seus direitos. E até a título de informação, dentro do governo Lula, né, o governo atual do presidente, foi criado um comitê de monitoramento e acompanhamento de riscos fiscais judiciais. Tamanha a preocupação do governo em desenvolver medidas de enfrentamento aos problemas que existem antes dos processos se tornarem precatórios propriamente ditos. Segundo as contas que o governo tem feito, mais ou menos 35% dos processos que envolvem a União, neste momento, estão tramitando e correm o risco de se tornar precatórios em até 5 anos. Então, se o governo for capaz de identificar, mapear os riscos e as causas, certamente eles terão condições de evitar a possibilidade de o credor ter que aguardar tanto tempo assim para ter aquele seu direito satisfeito, ou seja, no final do dia receber o valor da sua indenização, do seu crédito, dos seus atrasados ou, enfim, daquilo que redundou na expedição do precatório. Nós sabemos que um aumento no volume de condenações também impacta no déficit primário do governo, que também não fica bem, né? Os números não ficam legais, nem do ponto de vista da política interna e nem do ponto de vista da política externa. Então, nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Sempre que houver novidades, notícias relevantes, nós nos comprometemos a gravar conteúdo aqui de maneira mais simples, né? Trazendo aqui os pontos principais. E caso vocês desejem se aprofundar, segue aqui na descrição do vídeo mais informações para isso. Até o próximo vídeo.